Olá pessoal, tudo jóia? Então vamos aí continuar aí as aulas de nivelamento, aula 4, sequência didática 1, né? Agora vamos falar sobre mudança de estado e calor latente, né? Fazer uma revisão de conceitos, né? E depois a gente vai abordar aí algumas situações, problemas, né? Que tem a ver com esse conteúdo, né? E vamos falar um pouco sobre diagramas, né? Gráfico de curva de aquecimento ou resfriamento, né? E trocas de calor. Então, vamos lá. Então, relembrando aí a nomenclatura, né, na verdade, né, das mudanças de estado, lembrar que mudança de estado tem a ver com o estado de agregação da matéria, né, tem a ver com as forças moleculares, né, já vimos isso, então, fazer uma revisão rápida aqui. Então, quando você tem uma estrutura cristalina, você está no estado sólido, né, você pode aquecer a substância. Se a substância estiver numa temperatura para mudança de estado, ela vai mudar de estado. Então, do sólido para o líquido, a gente tem o que a gente chama de fusão, né? Se você retornar do líquido para o sólido, é a solidificação. Quando a substância está no estado líquido e está na temperatura de mudança de estado, né? E você simplesmente fornece uma certa quantidade de calor, ela pode ir para o estado gasoso, então vaporização, né? E o contrário do gasoso para o líquido é o que a gente chama de condensação, né? Ou liquefação também, tá? Então lembrar que no estado gasoso as moléculas estão mais afastadas, né? Elas têm mais liberdade, né? Se o gás é ideal, a gente praticamente desconsidera as forças entre as moléculas, né? No estado líquido você tem já uma certa ligação, mas ainda não temos estrutura cristalina, né? E aqui você tem o estado sólido, né? É possível também você ir direto do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, né? E aí a gente dá o nome de sublimação. Então, a naftalina, por exemplo, né? Que é uma substância que a temperatura ambiente, né? Ela sai do estado sólido direto para o gasoso, né? Ela está sublimando, né? E você também tem a sublimação do gasoso para o sólido, tá? Alguns livros gostam de diferenciar o nome, né? Estado e fase, né? O estado de agregação da matéria é basicamente sólido, líquido e gasoso. Agora, nosso livro não faz diferença de estado e fase. Então, a gente poderia pensar que é a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa também, né? Mas alguns autores gostam de fazer a diferenciação. Um único estado pode ter mais de uma fase. Exemplo, no estado gasoso você pode ter a fase de vapor e a fase de gás. E no próprio estado sólido, para a mesma substância, você pode ter fase de, digamos assim, de estrutura cristalina diferente. Exemplo, o carbono, né? Ele pode estar na fase diamante, ou na fase grafite, por exemplo. Então, tem essas diferenciações. Mas é uma questão aí, basicamente, de convenção, inclusive, né? Então, a gente vai adotar fase e estado, basicamente, sendo a mesma coisa, né? Então, vamos pensar aqui um pouco em termos da constante, né? Que vai ser agora introduzida, né, para avaliar essa questão dessa mudança de estado, uma vez que a gente só viu a constante calor específico, né, e a capacidade térmica. Então, uma nova constante, né, que é chamado calor latente, não é a quantidade de calor, né, mas é a constante L, é o calor latente, o símbolo vai ser L, e essa constante, basicamente, ela é definida como a quantidade de calor dividida pela massa. Agora, essa quantidade de calor para quê? Né? Como a gente está falando de mudança de estado, né, vamos lembrar, né, na aula passada a gente falou de calor específico. Né? O calor específico, basicamente, tem a ver com uma certa quantidade de calor que é chamada sensível. O que seria o calor sensível? A quantidade de calor que uma substância recebe ou cede, né, de forma que a consequência é a mudança de temperatura. Então, você não tem mudança de estado, né? Você só tem mudança de temperatura. Então, uma substância ela pode ser aquecida ou ela pode ser resfriada quando ela recebe, né, ou ela cede uma certa quantidade de calor, né? Mas, em determinadas temperaturas, por exemplo, ponto de fusão, ponto de vaporização, quando você recebe calor ou você cede calor, em vez
de ter mudança de temperatura, a quantidade de energia envolvida aí, que é chamada quantidade de calor latente, né, ela serve justamente para mudar a estrutura, né, da substância, molecular da substância, para mudar de estado. E a temperatura fica constante. Então, a quantidade de calor latente seria justamente isso, a quantidade de calor, né, que você precisa, né, para fazer uma mudança de estado enquanto a temperatura permanece constante, né? Isso para substâncias puras, né? E se a temperatura permanece constante, né, você não tem aquecimento, né, você não tem resfriamento, até você mudar completamente do estado. Se você mudou completamente de estado e continua fornecendo calor, aí você pode ter depois um aquecimento porque já mudou de estado. Exemplo, a água está na gelo a 0 grau, né, a temperatura 0 grau, né, pressão ambiente. Se você fornecer uma certa quantidade de calor para ela, começa a derreter. Até essa pedra de gelo derreter toda a quantidade de calor que você fornece para ela só vai servir para fazer a mudança de estado. Uma vez que ela se transforma totalmente em líquido, né, a fusão é completa, e você continua fornecendo calor, aí você pode aquecer, mas você não vai estar mais aquecendo o gelo, você vai estar aquecendo a água líquida, né? Aí já é calor sensível. Então, o calor latente, né, em termos de conceito, né, de constante, é a quantidade de calor por unidade de massa para fazer uma mudança de estado. Exemplo, o calor latente da água, de fusão, né, da água, é 80 calorias por grama. O que significa isso? Né? 80 calorias por grama significa que é para você fundir, derreter 1 grama de água, você precisa de 80 calorias. É basicamente isso, é muito simples, né? A unidade de medida do L é justamente isso, caloria por grama. Então, é a quantidade, né, de energia necessária para fazer a mudança de estado de 1 grama daquela substância. É óbvio que isso aqui não está no sistema internacional. Poderia ser no sistema internacional, seria joule por quilo. Mas a maioria dos exercícios, né, em termologia, né, adotam esse sistema aqui de unidade, então a gente vai trabalhar com ele, né? Então, se o L é Q dividido por M, a quantidade de calor vai ser M vezes L. Então, a minha quantidade de calor latente, aí já é energia, é a massa vezes a constante L, né? Que é o calor latente, né? Fazendo uma comparação aqui com o que a gente já viu, o calor específico era definido como a quantidade de calor por unidade de massa, né, por unidade de variação de temperatura. Ou seja, o Q sensível, né, era mc delta θ. Então, lá a gente tinha variação de temperatura, né? Então, uma variação de temperatura com calor sensível vezes a massa dá uma quantidade de calor que tem a ver com o esquentamento, né, o aquecimento ou o resfriamento da substância. E esse daqui tem a ver com simplesmente a mudança de estado. Essa que é a ideia. Então, aqui a gente está falando aqui de mudança de estado. Então, falou de mudança de estado, a gente começa a pensar em calor latente. Fala de aquecimento ou resfriamento, a gente fala em termos de calor específico ou capacidade térmica, como a gente já viu. Tá? Então, mudança de estado a gente utiliza essa fórmula, Q é igual a M vezes L, e variação de temperatura a gente utiliza essa aqui, Q é igual a mc delta θ. A gente pode ter problemas, né? Situações de problemas onde os dois vão estar envolvidos, tanto a mudança de estado quanto o resfriamento ou aquecimento. Então, toda vez que a gente tiver mudança de estado, né, uma mudança de fase, não temos alteração de temperatura, nem entra Δθ aqui. Toda vez que a gente tem um calor sensível e não tem mudança de estado, tem alteração de temperatura e você não vai ter, obviamente, mudança de estado, né? Então, é isso aí. A curva de aquecimento, né, é uma curva, basicamente, que a gente pode montar, que mostra qual é o comportamento à medida que você vai fornecendo energia, né, qual é o comportamento da substância em relação à sua temperatura. Então, imagine que a gente tem aqui no eixo horizontal a quantidade de calor, né, que está sendo fornecido por uma substância. Não importa se é o calor latente ou o calor sensível, não é? E aqui é a variação de temperatura que ele vai estar tendo. Aqui é uma curva de aquecimento. Se a gente fizesse o contrário, descendo aqui, seria uma curva de resfriamento. A ideia é a mesma. Então vamos lá. Imagine que uma substância está com uma temperatura inicial θi e ela está na fase sólida. E aí fornece uma certa quantidade de calor para ela, um Q1.
essa quantidade de calor aqui não foi suficiente para mudar a sua, a sua, a sua fase. Ela está numa fase sólida, está numa certa temperatura, não temos aí uma temperatura de mudança de fase. O que vai acontecer com ela? Vai esquentar. Se ela vai esquentar, vai ser a temperatura θi para uma temperatura máxima possível. Que máxima seria possível? Se ela está sólida, é a temperatura de fusão. Então você vai receber uma certa quantidade de calor, vai até o ponto de fusão. Quando chega na temperatura de fusão, né, por exemplo, se fosse água, seria 0 grau aqui, toda a quantidade de calor que você fornece para ela serviria para quê? Esse Q2 aqui serviria para simplesmente mudar a estrutura dela de sólida, cristalina, né, para uma estrutura líquida. Então aqui a gente teria a mudança de estado. Está vendo que a curva aqui é para ser horizontal? Porque não tem mudança de temperatura, a temperatura é constante. Aqui não é horizontal, tem aquecimento, tem mudança de temperatura. Então aqui o calor envolvido é o sensível, o calor envolvido aqui é latente, ou a quantidade de calor, né? Latente aqui e aqui sensível. Nota que aqui a substância é sólida, aqui você vai ter uma mistura em equilíbrio de líquido e sólido, porque está tendo uma fusão, um derretimento. Aí, quando você fornece uma certa quantidade de calor, tal que derreteu toda, fundiu toda a substância, aí, se você continua fornecendo calor, a ideia é a substância já vai estar líquida e você vai simplesmente esquentar. Aí você esquenta a água, por exemplo, né? 0 grau, derreteu toda, líquido. Vou esquentar de 0 até o máximo possível que o líquido aguenta, que seria o ponto de ebulição. Se fosse água, 100 graus aqui. Então, eu forneceria uma certa quantidade de calor aqui sensível para aumentar a temperatura, para elevar a temperatura dela para o ponto de ebulição. E se eu continuo fornecendo calor, aí ela entra em ebulição, aí é a vaporização. Essa mudança de estado aqui, de novo, na horizontal, porque não tem mudança de temperatura, substância pura, né? Passa a ser uma curva aqui, né, uma reta horizontal. Então, toda a quantidade de calor aqui está servindo para mudar de estado, para o estado, né, gasoso. E aí, quando a mudança de estado se completa e você continua fornecendo calor, aqui já simplesmente já houve toda a mudança de estado, toda a água líquida está no estado de gasoso agora, e agora você pode esquentar o estado gasoso indefinidamente, até virar gás. E todo o calor fornecido agora passa a ser sensível. Então, quando a gente tem as retinhas aqui inclinadas, né, está tendo mudança de temperatura. Então, aqui eu não tenho mudança de estado, não tenho mudança de estado, aqui não tem mudança de estado. Eu tenho mudança de estado aqui nessa região e nessa região. Como a gente pode ver aqui nessa curva, né? Sólido, aqui existe a mudança, né? Daqui para cá seria fusão, daqui para cá solidificação. Aqui líquido, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, né? Então, esse platô aqui é onde há mudança de estado, portanto, temperaturas constantes, né? É isso. Então, vamos lá ver o nosso primeiro probleminha, né? Bom, vamos lá. Ao aquecer 10 gramas de uma substância, inicialmente em estado líquido, no laboratório de termologia, um estudante construiu a curva de aquecimento mostrada a seguir. De acordo com o gráfico obtido, qual seria o valor do calor latente de vaporização para a substância? A temperatura de vaporização e o calor específico da substância no estado líquido, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, dados numéricos, 10 gramas é a massa da substância. E o gráfico, né, está aqui. Ele obteve esse gráfico aqui. Um gráfico, uma curva de aquecimento bem simplesinho. Então, estava a 10 graus, ganhou 200 calorias, foi para 20, essa substância. Depois, horizontal, mudança de estado aqui, como a gente já viu. Ganhou mais 200, porque foi de 200 para 400. Então, aqui, simplesmente houve uma mudança de estado com 200 calorias, né? Aqui completou a mudança de estado a 20 graus e simplesmente agora é só um aquecimento, né? Só que ela começou em qual estado? Inicialmente líquido. Então, aqui é líquido, 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 líquido. Mudança de estado, então aqui é vaporização. Vaporização. E depois que vaporizar tudo, aqui já é o estado gasoso. Então, aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho equilíbrio, né, vapor e líquido, né, gasoso e líquido, e aqui só gasoso. Aqui é calor sensível, aqui é calor sensível, e aqui tem a ver com calor latente, né?
Então, vamos lá, a massa é 10 gramas, tá aí, né? Então, você tem 10 gramas de massa, esses 10 gramas que vão sofrer uma transformação de estado e aquecimento também, né? Então, vamos lá para a solução. Primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Foi a primeira pergunta, qual é o calor latente no estado de vaporização, né? Vaporização é justamente esse estado aqui. Então, é essa região aqui, que é mudança de estado, que me interessa, né? Bom, então vamos lá. Uma massa de 10 gramas recebeu daqui até aqui, de 200 a 400, recebeu 200 calorias para mudar de estado. Então, o meu calor latente, né, é a quantidade de calor latente dividido pela massa. Então, o meu calor latente é a quantidade de calor que ele recebeu para mudar de estado toda aquela massa. Quanto que ele recebeu? 200. Qual era a massa? 10. 200 por 10, 20 calorias por grama. Como que a gente interpreta isso aí, né? 20 calorias por grama. Significa que eu preciso de 20 calorias, né, para vaporizar 1 grama dessa substância. Se por acaso eu tivesse 10, multiplica por 20, 200, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então agora, com essa constante aqui, a gente já pode inferir quantas calorias eu preciso para outras quantidades, né? Então, 10 gramas é 200, 20 gramas, você dobra, né? E a gente pode até também inferir o seguinte, isso aqui poderia ser água? Água pura? Não, porque poderia até ser, mas vamos lá. Pressão, né, 1 atm. A gente sabe que o calor latente da água é 500, de vaporização 540 por tabela. A gente pode consultar uma tabela. 540 calorias por grama, né? Então não seria água, que seria uma outra substância. É líquido, mas é uma outra substância. Ok? E agora a gente pode ir para a segunda pergunta. A segunda pergunta era qual é a temperatura de vaporização. Essa aí é diretamente lida no gráfico, né? Não tem nada a ver com os dados do enunciado. Na verdade, o dado do enunciado é saber que a água começou como líquida, a água não, desculpa, a substância que era líquida, e a massa, 10 gramas. E esse gráfico aqui nos fornece todo o resto, né? Lembrar que não estamos no Sistema Internacional, aqui é caloria, graus Celsius, tá? Então vamos lá. Se esse platô aqui, né, essa curva aqui na horizontal representa justamente a região onde houve a mudança de estado, essa temperatura onde aconteceu isso é a temperatura de vaporização, né? Então, temperatura de vaporização aí, 20 graus Celsius, ok? Então vamos lá. Calor específico na fase líquida, né? A fase vapor seria aqui, né? Gasosa, né? Seria aqui. A fase líquida seria essa daqui, né? Começou como líquido. Então, basicamente, o que eu preciso saber aqui? Quantidade de calor, a massa, delta teta. Então, vamos lá. É a quantidade de calor referente àquela variação de temperatura. Então, a gente sabe que ela saiu de 10 graus, o estado líquido, até atingir a temperatura de vaporização, que era 20. Então, variou aqui 10 graus. Esses 10 graus aqui, para variar, o aquecimento de 10 graus, precisou de 0 até 200 calorias. Então, 200 calorias, a temperatura foi 10, 10, e a massa também é 10. Então, 10 vezes 10, 100, 200 dividido por 100. Dá 2. 2 calorias, grama, grau Celsius. O que significa isso? Vamos interpretar, igual a gente interpretou isso aqui, né? Calor latente é a quantidade de calor para modificar 1 grama, né? Em termos de mudança de estado. O calor específico já não é assim. É a quantidade de calor que eu preciso para variar 1 grau, 1 grama daquela substância. Então, 2 calorias por grama por grau Celsius significa que eu preciso de 2 calorias para aquela substância variar 1 grau, correspondendo a uma massa de 1 grama. Essa que é a ideia. Tudo bem? Então, a gente finaliza aí a curva de aquecimento aí para esse problema, né? Então, vamos lá. Falar agora um pouco sobre troca de calor. O que a gente tem agora aí é um sistema praticamente parecido com uma garrafa térmica. Por quê? Porque a ideia é isolar o sistema. Então, os exercícios que a gente vai fazer, ou muitos exercícios que a gente vai abordar aqui
de troca de calor são problemas onde a gente vai colocar alguns corpos, né? Aqui tem um líquido e mais 3 corpos aqui, dentro de um recipiente onde ele isola o interior, né, do meio externo. Ele isola, obviamente, de uma forma mais perfeita possível, né? E aí, o que a gente vai fazer é estudar as trocas de calor que acontecem aqui dentro. Uma vez que o sistema está isolado, ele não vai receber calor de fora e nem vai ceder calor para fora. Então, todas as trocas de calor ocorrem aqui dentro. O que significa isso? Significa o seguinte, se eu coloco corpos, né, aqui tem 1, 2, 3 e mais o líquido aqui, 4 corpos, por exemplo, ainda tem um calorímetro, né, que é o nome desse recipiente aqui, a gente vai chamar de calorímetro. Ainda tem um calorímetro, né, que serve para fazer essas medidas, né? Ele tem um termômetro, né, que pode ou não participar das trocas de calor. Mas isso a gente comenta daqui a pouco. Digamos que ele não participe das trocas de calor. Então a gente tem o líquido e 3 corpos aqui. Se esse líquido e esses 3 corpos aqui estão com temperaturas distintas, né, depois que a gente coloca eles em contato e espera um certo tempo, o que se espera que vai acontecer depois de um certo tempo? Vai haver troca de calor, quem tem uma temperatura maior, né, tende a ceder calor, quem tem temperatura menor tende a receber calor, e essas trocas de calor vão ocorrer ao longo do tempo até você atingir o que a gente já viu várias vezes, né, que é a condição de equilíbrio. Quando atingir a condição de equilíbrio, não tem mais troca de calor. Lembrar que 2 corpos em contato, né, eles vão trocar a temperatura distinta, né, vão trocar calor até a temperatura ser igual, né? Quando a temperatura ela fica igual, que é a temperatura de equilíbrio, já não tem diferença de temperatura, não tem troca de calor. E aí você atingiu o equilíbrio térmico, né? Basicamente, o que acontece dentro do calorímetro? Se a energia, né, não tem calor saindo, nem calor entrando, a energia total trocada, né, vai ser uma energia que está toda aqui no interior. Então, a ideia é o seguinte, se 2 ou mais corpos trocam de calor apenas entre si, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas por esses corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico é nulo. O que significa isso? Significa que se tem alguém perdendo calor, tem alguém simplesmente recebendo calor, né? Aqui a gente está falando de conservação de energia térmica dentro daquele interior ali, que está isolado do ambiente externo, né? Do ponto de vista algébrico, e a gente pode traduzir isso aqui, é exatamente isso aqui. Você tem N corpos ali dentro do calorímetro, isolado, né? Você vai somar a quantidade de calor de todos eles nessa troca e ela sempre vai ser igual a zero, né? Até atingir o equilíbrio. A partir do equilíbrio já não tem mais troca de calor envolvida aí, não é? Então, esse Q1 vai ser a quantidade de calor trocado no primeiro corpo, esse pelo segundo corpo, esse pelo terceiro corpo, até o enésimo corpo. Aí não importa a quantidade de corpos, né? Lembrar que a soma é algébrica. O que significa isso? Quem está cedendo calor tem um sinal negativo, porque a temperatura tende a cair, né? Isso for calor sensível. Quem está recebendo calor, o que passa a ser positivo, porque a tendência dele simplesmente é aquecer. Se tiver tendo mudança de estado aí, a mudança de estado vai depender de qual é o estado que a gente está que simplesmente está estudando, né? E aí a gente vai fazer probleminha bem específico, abordando também mudança de estado. Então, a somatória de toda a quantidade de calor trocado aqui no interior do calorímetro tem que ser igual a zero. E isso aqui nos gera uma equação para a gente poder trabalhar, né, com problemas aí de calorimetria quando o sistema é isolado. Né? Quando o sistema não é isolado, eu tenho que levar em conta, obviamente, essas trocas de calor, né, do interior com o exterior. E uma outra coisa interessante de notar é que eu comentei, né, o calorímetro pode ser ideal, né? O que significa calorímetro ideal? Aquele que não participa das trocas de calor. E não participar da troca de calor é o Q dele ser zero do calorímetro, a quantidade de calor trocado ser zero. E ele vai ser zero quando a capacidade térmica do calorímetro for zero, que é igual a C vezes delta θ, né? Se o C for zero, a quantidade de calor também é zero. Então, quando o calorímetro é ideal, ou a capacidade térmica é igual a zero, seria exatamente a mesma coisa, ele não participa das trocas de calor. Okay? Então, a gente pode
já abordar um probleminha aqui, né, típico de calorimetria. Então, imagine o seguinte, problema 2. Um calorímetro ideal contém 100 gramas de água a 20 graus Celsius. E após a introdução de uma peça de alumínio de 10 gramas a 200 graus Celsius, é alcançado o equilíbrio térmico. Então, primeiro eu tenho água, né? Essa água aqui, vou adotar líquida, tá? Eu tenho 100 gramas de água líquida a 20 graus. Então, uma temperatura mais baixa do que a peça de metal, né? O alumínio aqui tem 10 gramas, mas está a 200 graus. Então, obviamente, aqui a tendência é o alumínio diminuir a temperatura e a água ganhar a temperatura, tá? Não temos mudança de estado nesse problema aqui. Então, a pergunta é, qual a temperatura desse equilíbrio que vai ser atingido, sabendo que o calor específico da água é 5 vezes maior do que o alumínio, tá? O calor específico da água, relembrando aqui, ele é alto, né, em relação a metais, né? Então, a mesma quantidade de calor, né, a água varia menos a temperatura do que um metal, e o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, aqui, que a gente vai adotar, né? Então, resolvendo esse probleminha aí, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é a equação geral que a gente viu aí agora há pouco, né? Então, a soma de todas as trocas de calor algébrica tem que dar zero, de todos os elementos que estão dentro do calorímetro. O calorímetro é ideal, ele não entra nos cálculos. Então, a gente só tem duas substâncias aí, a água e o alumínio, né? Então, é Q1 mais Q2 igual a zero, ou o Q da água mais o Q do alumínio igual a zero. Então, a gente tem aqui Q da água, Q do alumínio é igual a zero. Agora, o que é cada um desses Qs aqui? Se não tem mudança de estado, essas quantidades de calores aqui são quantidade de calor sensível. Depende do calor específico ou da capacidade térmica, não do calor latente. Então, é um problema aqui só com mudança de temperatura. Então, a água tem a sua quantidade de calor dada pela fórmula que a gente conhece, MC delta θ, e o alumínio também, MC delta θ. Só que essas quantidades aqui são da água e essas quantidades aqui são do alumínio. E aí, agora a gente vai ler no enunciado, né, esses dados aqui e substituir. Então, qual é a massa da água? A massa da água, 100. Aqui vai entrar 100. O calor específico da água, 1. Aqui vai entrar 1. A variação de temperatura, a gente não sabe. A gente sabe que ambos vão atingir o equilíbrio térmico. Então, ambos têm a temperatura final, que a gente vai chamar de θ de equilíbrio. E a temperatura inicial da água, quanto é que é? 20 graus. Então, vamos lá. Para a água, a massa é 100 gramas. O calor específico é 1. A temperatura final, que Δθ, é a final menos inicial. Então, a final é a temperatura de equilíbrio que a gente quer descobrir. A inicial, ela começou com 20 graus, está aqui, 20 graus. É a final menos a inicial, então a inicial tem que ter o sinal negativo aqui, né? Mais o relativo ao alumínio, não é? Então, o alumínio, qual é a massa dele? Vamos lá, 10 gramas. 10 gramas. Qual é o calor específico do alumínio? Ele falou que a água é 5 vezes maior, então o do alumínio é 5 vezes menor. Se a água tem 1, 5 vezes menor, 0,2. A temperatura de equilíbrio final do alumínio é a mesma da água, porque vão entrar em equilíbrio. Ambos têm que estar com a mesma temperatura, não é? E a temperatura inicial, 200 graus Celsius para o alumínio, né? E aí eu coloco aqui. Então agora é só fazer uma continha, né? Essa continha é basicamente no sentido de isolar esse θ, né, de equilíbrio, essa temperatura de equilíbrio. Então, vamos lá. 100 vezes esse θ aqui vai ficar 100 θ. 10 vezes 0,2, 2 vezes θ, 2θ. Então, tem 100 θ mais 2θ. Então, tem 102 θ. Então, 102 θ de equilíbrio. 100 vezes menos 20, menos 2.000. 10 vezes 0,2, que é 10, vezes 200, 10 vezes 0,2 dá 2, vezes 200 dá 400. Então, esse 400 negativo vai somar com menos 2.000. Então, dá menos 2.400. É só fazer a continha. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é a propriedade distributiva, né? 100 vezes isso, 100 vezes esses 20. Aqui, 10 vezes 0,2 vezes essa temperatura, 10 vezes 0,2 vezes esses 200. Então, a gente chega nessa expressão aí. E agora é só isolar a temperatura de equilíbrio.
Quando a gente isola a temperatura de equilíbrio, dá por volta de 23,53, vamos arredondar aí, 23,5 graus Celsius. Então, essa temperatura aqui é a temperatura que a gente atingiu de equilíbrio térmico, né? Obviamente, se a gente pegar essa temperatura e jogar aqui, 23,5 menos 20 vai dar um número positivo. Então, essa quantidade de calor trocada aqui foi positiva. Mas por quê? Porque a água simplesmente aqueceu, então ela ganhou a quantidade de calor. Se a água ganhou a quantidade de calor e a única outra substância que a gente tem é alumínio, o alumínio perdeu. Então, se a gente pegar essa temperatura e jogar aqui dentro, 23,5, vai dar um número negativo, a quantidade de calor aqui também passa a ser negativa. Só que ela é negativa, mas igual em módulo a esse aqui. Tanto é que quando a gente soma esse cara com esse cara, tem que dar zero. Na verdade, se a gente jogar esse valor aqui, 23,5 aqui, e fizer conta, isso aqui vai dar por volta de 353 negativo. Aqui 353 positivo. Menos com mais, zero. Essa é a ideia. E agora, só para finalizar, né, vamos fazer um gráfico aqui, né? Então, basicamente, o que a gente tem? A quantidade de calor trocada à água, a quantidade de calor trocada pelo alumínio, zero. Aquilo que eu falei. Se a gente jogar a temperatura de equilíbrio que a gente acabou de calcular aqui e aqui, esse valor aqui dá menos 353 e esse valor aqui é mais 353. Tá? Basicamente, se for pensar em termos de gráfico, a gente pode montar esse gráfico aí. Né? Uma certa quantidade de energia foi trocada, não é? Recebida ou cedida, e as substâncias estavam com suas temperaturas e atingiram o equilíbrio térmico. Então, vamos lá. Quem tinha 200 graus? O alumínio. Né? Ele perdeu temperatura até chegar à temperatura de equilíbrio, que foi quanto? 23,5. Essa perda de temperatura aqui foi dada via, né, a perda de uma quantidade de calor, de 353 calorias. Então, quando você perde 353 calorias, o alumínio, ele simplesmente baixa a temperatura até chegar a 23,5. Mas essa quantidade de calor que foi perdida pelo alumínio foi toda ganha pela água. Então, a água saiu de 20 graus, foi para 23,5 e simplesmente subiu essa temperatura, ganhando 353, aproximadamente 353. Né? E aqui atingiu-se o equilíbrio térmico. Uma vez atingido o equilíbrio térmico, obviamente, o sistema continua com a mesma temperatura, em equilíbrio não tem mais troca de calor. Né? E essa aqui é a ideia. E aí a gente finaliza aí essa parte de troca de calor sem mudança de estado. Ok? Ficamos por aqui. Até logo.